Estou aqui com as partes de molde que se referem à cauda. Nós temos aqui o molde da cauda que já está incluída a margem de costura. Então eu vou recortar esse molde no risco. Esse molde é para a gente fazer a cauda com tecido. Nós temos aqui essa outra folha em que a gente tem cada um dos detalhes numerados, que são esses detalhes da cauda, que nós vamos precisar para transferir para o termocolante e para o tecido para fazer a aplicação. E nós temos aqui também esse outro molde que é sem margem de costura e ele vai ser usado para fazer a cauda em sintético. Nós vamos usar esse molde também como gabarito, então eu vou recortar no risco em todo o contorno. Eu já separei aqui os tecidos que eu vou utilizar, o tecido que vai ser a cauda inteira, frente e costas e os retalhinhos para fazer a aplicação nessas partes. Eu também posso, se eu quiser, utilizar um outro tecido para fazer a aplicação nessa parte de cima. E aí eu tenho o molde dele separado aqui. Mas é opcional, você pode simplesmente depois passar uma costurinha, um pesponto, formando esse desenho, que vai ficar como se fosse a divisão na cauda. Aqui eu tenho tricoline 100% algodão. A estruturação do tecido fica a seu gosto. Eu não vou estruturar o tecido de trás. O tecido da frente, nesse caso aqui, eu optei por fazer uma dublagem com uma sarja leve. Eu sei que você vai me perguntar se pode estruturar com manta R1 ou R2. Pode. Só que no caso da manta, você deve estruturar apenas um dos lados e o lado que você colocar a manta, você vai deixar para a parte das costas da cauda e vai trabalhar com a aplicação na parte do tecido que não está estruturado. Depois eu vou explicar por quê. Então, com este molde maior que inclui a margem de costura, eu vou traçar nesse meu tecido principal, riscando todo o contorno e já vou cortar com a tesoura. Esse traçado do molde e o recorte eu posso fazer somente no tecido da frente, onde eu vou fazer a aplicação. Embora aqui esteja escrito 2 vezes no tecido principal, a parte que vai ficar atrás eu não preciso traçar e recortar. Eu posso deixar assim maior e refilar depois. Então eu vou trabalhar nessa parte da frente primeiro, fazendo a aplicação. Vou precisar de termocolante, você vai usar o termocolante da sua preferência. Esse aqui é um termocolante definitivo. Eu não preciso fazer aquela costura de caseadinho ou mesmo a costura reta em volta de cada parte que eu vou colar. Ele é definitivo, não solta. Para a aplicação, você vai seguir as instruções do termocolante que você estiver usando. Aqui, esse termocolante, eu posso riscar tanto no lado que tem o filme termocolante, quanto no lado do papel protetor. Aqui eu tenho todas as partes de aplicação. Essa parte de cima que eu não vou utilizar. E se você prestar atenção, você vai ver que esse lado é exatamente igual a este. Então, os desenhos estão espelhados. Isso significa que, independente do lado que eu vou riscar no meu termocolante, vai dar certo do mesmo jeito, porque os desenhos são espelhados. O termocolante é fininho, ele é meio transparente, então a gente consegue posicionar aqui em cima do desenho e traçar. Eu vou aproveitar todos os retalhinhos de termocolante e eu vou então fazer o traçado de todas as partes. Com todas as partes riscadas no termocolante, eu vou definir qual parte eu quero de cada cor e eu vou separar cada parte, deixando um pouco maior do que eu traço. Estou com o avesso do meu tecido virado para cima, eu vou colar no avesso. Então aqui a posição está com o filme termocolante para baixo, papel protetor para cima. Aqui é o lado que eu vou passar a ferro, distribuir o meu tecido para aproveitar bem, não haver desperdício. E eu vou então passar a ferro, no meu caso esse termocolante indica que eu passe de 3 a 5 segundos para colar o termocolante aqui no verso do tecido. Eu vou fazer a mesma coisa com as outras partes, nas outras cores que eu defini. Feito isso, eu vou recortar agora bem certinho na linha. Com todas as partes recortadas, eu vou agora tirar o papel protetor e posicionar cada uma em seu lugar. Antes, para me ajudar no posicionamento, eu cortei aqui esse molde do topo da cauda e eu vou traçar aqui com uma canetinha que apaga com ferro. Eu vou me basear por esse desenho e vou posicionar uma por uma cada parte. E vai ficar assim.
Atente-se para deixar a margem de costura aqui nas bordas. Procure olhar a distância que está cada um da borda aqui. E eu recomendo que você comece a colagem do meio para as bordas. Essa colagem, segundo instruções do termocolante que eu estou utilizando, eu preciso de 25 a 30 segundos para fixar definitivamente. Vou colar primeiro essa parte do meio, vou olhando o meu desenho e vou complementando. Não tô colando definitivo ainda, tô só segurando no lugar. Aqui já vou colar esses 3. Aqui desse lado eu vou fazer a mesma coisa. E agora eu vou passar definitivamente, deixando 30 segundos em cada parte. Pronto, agora se eu quiser passar essa costura limitando a parte do topo, é só refazer o traço, posicionando o molde e passar essa costurinha. Assim, com a aplicação feita, nós vamos pegar a parte de trás, que não está cortada no molde. Vamos colocar direito com direito. E aqui, a gente precisa costurar toda a volta com a margem de costura de meio centímetro. Então, é nesse momento que eu posso usar o molde sem margem de costura, aquele molde feito para fazer a cauda em sintético. Eu vou posicionar o molde, borda do molde com a borda desse tecido aqui em cima. E você vai ver que toda a volta vai ter essa margem de costura de meio centímetro. Deixa ele bem centralizadinho, sobrando igual para todos os lados. E você vai traçar o contorno com a canetinha que apaga com o calor. Faça esse contorno bem caprichado. E com esse traçado vai ficar bem simples, porque você vai costurar exatamente em cima do risco. Assim como eu já mostrei para você durante a aula de confecção da mochila. Vou fazer essa costura, dar pique em todos os lugares necessários conforme eu mostrei na aula, desvirar e passar o pesponto de acabamento. Olha só que gracinha que fica. Por que eu falei que se você estiver usando manta para estruturar, o ideal é que você estruture a parte de trás e faça a aplicação na parte da frente sem estrutura no tecido. Porque com a manta no tecido principal, já vai ser difícil para você recortar essas partes bem certinhas, porque a manta é fofinha, tem pelinhos, não vai ficar aquele corte preciso. Depois, quando você tiver que riscar o molde sem margem, que é onde você vai costurar por cima, em cima da manta vai ficar totalmente inviável de riscar e de ter um traço preciso para costurar em cima. Então, por isso, você coloca a manta na parte de trás. Agora aqui só falta o pesponto de acabamento em toda a volta para ficar bem bonito. E a cauda ficou assim, prontinha para ser costurada na mochila. Agora eu quero mostrar rapidamente como é que a gente faz essa cauda no sintético. É bem simples, aqui a gente não vai precisar costurar direito com direito e desvirar. Então, por isso, você deve usar um sintético que tenha um fundo de preferência em malha. Por quê? Porque o fundo em malha, ele permite que a gente corte o sintético a fio. Ou seja, nós vamos cortar no formato do molde e nós vamos deixar essa bordinha aparente, sem fazer bainha. Eu vou precisar então de uma parte para frente. Aqui na parte do avesso eu já tracei o molde. E o molde que nós vamos usar é este aqui, específico para cauda em sintético, porque nós não precisamos de margem de costura. Uma vez traçado, eu vou recortar exatamente no risco. Capricha nesse corte porque é o corte definitivo. A parte de trás eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na cauda de tecido. Eu vou deixar maior, então nós vamos trabalhar aqui a aplicação em cima dessa parte. No caso da cauda em sintético, eu vou precisar recortar os moldes dessas partes para poder riscar no outro sintético. Então, como esse lado é espelhado em relação a esse, eu vou cortar apenas de 1 a 5, o 5 é a parte do meio, e as partes de 1 a 4, eu vou riscar aqui pelo avesso do sintético, com os números para cima, e depois eu vou riscar novamente, virando o molde, deixando os números para baixo, para que o corte fique espelhado. Então, primeiro eu vou recortar todos esses moldes. Vou traçar o contorno de todos os moldes. Inverti os moldes e vou traçar todos novamente, menos o 5, que é o do meio. E agora eu vou cortar todas essas partes. Eu vou posicionar da mesma forma que eu fiz com o termocolante.
Aqui eu não preciso deixar uma distância muito grande da borda, porque nós não temos margem de costura. É só o espaço para fazer o pesponto de acabamento. Então eu vou posicionando conforme o molde e aqui eu não tenho termocolante. Então eu vou precisar fazer uso de uma colinha para me auxiliar a manter esse sintético no lugar. Pode ser algumas gotinhas da cola instantânea. Eu não tenho, eu tenho só essa aqui, a T6000, mas eu vou usar umas gotinhas para posicionar no lugar. Vou passar costura no contorno de cada uma dessas partes. E você vai passando a costurinha assim, em toda a volta. Todas as partes costuradas, então agora eu vou posicionar avesso com avesso e vou passar a costura em toda a volta, ficando um pesponto de acabamento e já unindo as duas partes. Aqui, para estabilizar, eu posso utilizar uma cola de contato, passando aqui, esperando secar a cola e unindo as partes. Ou posso fazer uso também de uma colinha spray. Com a costura feita, então eu vou recortar toda a volta, usando uma tesourinha bem precisa ou usando o estilete em cima da base de corte. Fica dessa forma, a parte de trás assim, e a cauda está pronta para ser costurada na mochila.